Capítulo 10. Montanha acima. O objetivo do padre Gaiac, desde o início, foi o de fazer penetrar em suas filhas o espírito de fé, o espírito de Jesus Cristo, fazer delas corações que só vivessem para Deus e os irmãos, à imitação do coração de Maria. Conferências, retiros, meditações diárias, tratados, direção no confessionário, conselhos dados em momentos oportunos, correções adequadas, tudo era posto em ação para realizar aquele ideal. Se as 8 escolhidas já se entregavam aos trabalhos apostólicos, trabalhavam ao mesmo tempo na sua formação religiosa. Seu mestre sabia unir a firmeza à doçura e não deixava escapar nada sem a devida correção. Abre aspas. Renúncia, o amor prova-se nos atos, fecha aspas, insistia ele. Doutrina austera, mas sólida. O padre Gaiac era assim na direção geral da comunidade. Mas quando se tratava da senhora Cury, ele tinha um cuidado muito especial em tornar a mão um pouco mais pesada. Nisto era auxiliado pela docilidade da fundadora e tanto que ele pôde escrever para ela, abre aspas, não me enganei. Você é exatamente a filha que há tantos anos eu pedia insistentemente a Deus. Fecha aspas. Nós havemos colaborar. Abre aspas. Prometo-lhe com toda sinceridade que me encontrará muito mudada, paciente, humilde e obediente em tudo. Fecha aspas. É consolador ver que os santos não nascem feitos, mas têm que lutar para alcançar a perfeição. Ao praticar a obediência e a humildade, ao vencer a impaciência, aos poucos ela triunfa. Abre aspas. Sua filha vem hoje tranquilizá-lo sobre sua conduta. Está muito mudada e é muito justo que lhe tenha sido durante tanto tempo um motivo de preocupação. Ela se torne, enfim, o seu consolo. Fecha aspas. A boa vontade não impede, entretanto, a natureza de sentir e revoltar-se. Se nem sempre é fácil vencer-se, muito menos o será para quem entra na vida religiosa aos 40 anos. A tarefa não é fácil quando o caráter já tomou sua forma definitiva. Quando durante longo tempo se governou um lar. Quando se tem inteligência desenvolvida, critério formado, experiência de vida, e é preciso ser um instrumento dócil nas mãos de Deus e de seus representantes. É verdade que a graça divina não falta, mas a natureza também não. Por isso a senhora Cury, nos primeiros meses, chorou sua fraqueza e não cessou de renovar sua resolução de uma obediência mais generosa, igualdade de humor e afabilidade sorridente. Que mérito isto supunha para quem estava com o coração apertado. Os aborrecimentos externos não faltavam à congregação nascente e ameaçavam aniquilar a obra. Sacudida pelas contradições, a senhora Cury se enraizará com mais firmeza no solo em que se plantou, conforme as suas palavras. Abre aspas. Todas as provações me apegarão mais ainda ao bom pastor, e só a morte me separará dele. Fecha aspas. Bom pastor era o nome dado a todas as obras do padre Gaiac em geral. Só em 1850 ele fundou a congregação de sacerdotes com este nome. Fecha a nota. Na sua humildade, receava não triunfar de suas fraquezas e abriu-se numa confidência ao padre Gaiac, que lhe respondeu: minha filha, o meio está nas suas mãos. Fidelidade à graça e fidelidade à regra. Este é o caminho que leva a Jesus Cristo. São as 2 asas da pomba para voar até ele.
É a graça que sem parar esclarece, fortifica e combate a natureza. Se for preciso, deixe que corte na carne viva. Ela a matará sem prejudicá-la, porque em troca de uma vida natural lhe dará uma celeste. A regra, a vontade de Deus, este é o meio mais fácil para morrer a si própria. Virá o momento em que minha filha será um modelo e sua vida uma regra viva. Informação constante na carta de 27 de setembro de 1849, fecha a nota. A vitória da senhora Cury não foi fácil quando teria desejado e suposto. Não havemos humilhar-se e voltar às promessas. Dizia ela, vou redobrar o ardor e o zelo para me tornar, como o Senhor diz, um modelo de exemplificação para minhas filhas. Essas palavras foram escritas no dia 10 de outubro de 1849, naquela quinzena tão penosa para ela. Bela resolução. Vou redobrar o ardor e o zelo para ser um modelo de edificação. E isto quando sua alma estava cheia de angústia e numa grande sensibilidade. Ela própria escreveu, meu pai, queira desculpar minha tristeza. Já há uns 15 dias que não consigo sofrer nada por Deus. Suas dificuldades, porém, não fazia dela uma chorona. No fundo do cálice, ela descobria a felicidade do sofrimento bem aceito por amor de Deus. Que felicidade tem a pessoa que recebe Deus todos os dias e que está unida a Ele por laços tão fortes. E mais adiante, eu só respondo a Deus com ingratidões. Santíssima Virgem, minha mãe, tem piedade de mim e torna-me como teu divino Filho me quer, para que a obra que comecei não sofra com a minha fraqueza. Dia a dia, seu amor a Jesus na Eucaristia e à Santíssima Virgem tomava nova consistência e se definia sempre mais. Pelas lutas interiores ficava mais humilde, mais purificada e mais espiritualizada. O padre Gaiac queria dar a seu instituto uma superiora que fosse, na verdade, a fundadora, que fosse a pedra angular sobre a qual repousasse o edifício inteiro, que fosse a primeira pela virtude, antes de o ser pela posição. A senhora Cury correspondeu a esse ideal. Revelou-se não só fundadora, mas uma verdadeira mãe. Arrastava as filhas pelo exemplo e dedicação. Impulsionava a obra com firmeza e entusiasmo. Às vezes, até mesmo o padre Gaiac sentia a sua influência. Em fins de outubro de 1849, as dificuldades eram grandes no refúgio e em outras casas do Bom Pastor. Ela escrevia ao fundador, coragem, querido pai, Deus não nos abandonará. Mais tarde, os maus serão obrigados a se retratar e aprovar a nossa obra. O mundo falará enquanto existir. Olhe para os cumes e verá a recompensa infinita que lhe está reservada. Carta de 29 de outubro de 1849. Sempre com os olhos no infinito, defrontava-se com as dificuldades. Foi assim que atravessou aquele primeiro ano de grandes lutas. No dia 2 de novembro, pôde ajoelhar-se na Capela Redonda, ao lado do túmulo do amigo desaparecido. Era o primeiro dia de finados que passavam separados. Separados? Não. Nunca a união entre eles foi tão perfeita. De Deus ele obtinha para ela forças para ir para frente. Naquela noite faria 1 ano que o esposo fora arrebatado a ela. De lá para cá, quantas transformações. Quando o Dr. Cury morreu, deixou fama de santidade. E a senhora Cury julgava que a aceitação de seu luto, que o faça-se,
do dia 3 de novembro de 1848, obteve para ela a graça do chamado divino para a vida religiosa. Atribuía esta graça à intercessão do marido e confessava que não teria resistido à dor dessa separação se Deus não a tivesse chamado a uma tão bela e sublime vocação. Sob o golpe do sofrimento, pulou como a bola pula, tanto mais alto quanto mais força jogada ao chão. A recordação do marido, tão ligado às obras do Padre Gaiac, era um bálsamo para ela. Trazia-lhe a lembrança da vida eterna e uma nova sede de infinito. Uma alegria íntima a invadia. Não era só receber as graças de Deus. Devia pôr-se em contato com todos e dar de sua superabundância espiritual aos que dela se aproximavam. No contato com os outros, ela não podia escapar de dolorosas surpresas. No fundo da alma humana há tantos disfarces e tanta malícia. Em sua retidão e franqueza, expandiu-se na carta de 23 de novembro de 1849. Disse ela: jamais eu teria suposto que pudesse haver no mundo pessoas tão más. Nunca eu teria imaginado que a inveja pudesse atingir um grau tão aviltante. O Senhor deve estar menos espantado do que eu, embora isso o faça sofrer muito. Que importa? Deus permite todas essas provações a fim de que saiba que fazem tudo somente à sua vontade. E Ele mesmo desagravará a sua pessoa ainda neste mundo. A oposição que o Padre Gaiac sofria nessa ocasião não lhe era infligida pelos de fora, mas por pessoas que lhe eram achegadas e deveriam ter consideração para com ele. Daí o espanto da senhora Cury. Quanto ao desagravo, ela própria lhe leva sua docilidade e seu ardor em cumprir bem todos os seus deveres. Seu entusiasmo em atrair as companheiras, levando-as montanha acima em busca da perfeição, fazia com que a comunidade fosse realmente um só coração e uma só alma. Por isso, pôde escrever em 31 de dezembro de 1849. Seremos prudentes e tão fiéis às promessas feitas hoje que Deus se comoverá e derramará abundantes bênçãos sobre toda a casa. Tinha razão, pois os que semeiam com lágrimas ceifarão em meio a canções. Vão andando e chorando ao levar a semente, e ao voltar, voltam cantando, trazendo seus feixes. Salmo 125, versículos 5 e 6.